Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o João Prats. E hoje temos novamente o episódio que a gente chama de Derrube o Expert. Para quem não conhece o formato do episódio, uma pessoa do grupo traz o caso e a outra pessoa do grupo tenta descobrir qual que é o caso clínico, sem fazer a mínima ideia de qual que é o diagnóstico, justamente para a gente aqui, juntos, desenvolver o raciocínio clínico e juntos ir tentar descobrindo o que é que está acontecendo com o nosso paciente. Prometo que o João não sabe qual que é o diagnóstico, a gente não comentou nada dessa vez. Nada. Também não tô nem com o celular com nada aqui para não consultar nada de última hora. Perfeito, bora lá então pro nosso clínico. Bora lá, João. só fazer um fala pro pessoal e uma referência nostálgica aqui, que a gente começou assim, os residentes que traziam os casos para derrubar os professores, né? Porque a gente começou o InfectoCast lá atrás. Então, nostalgia boa esse episódio. Vamos lá, Will, vamos lá, me conte. Existem algumas informações que eu vou dar uma leve omitida, né? Pra gente, até pra ficar mais rica a discussão, mas que ao decorrer, enquanto o João for me perguntando, eu vou respondendo. E pessoal, para vocês, uma sugestão, vejam o caso com calma, escutem o que o William vai contar as informações, aí eu vou comentar um pouco do raciocínio, qualquer coisa pausem pra vocês pensarem também, vão pensando com a gente, vão tentando organizar o raciocínio para a gente tentar chegar junto nesse diagnóstico, beleza? Lembrando que o importante não é chegar na resposta certa, mas sim dominar o raciocínio correto, porque muitas vezes a gente se surpreende, né, com os achados desses nossos casos. Exatamente. Então bora pro nosso caso, tá? Eu vou começar com o caso clínico da forma com que ele chegou no pronto-socorro, tá bom? É um caso de uns meses atrás, esse caso é vida real, em algum momento eu até acompanhei ele, beleza? Então esse é um paciente natural do Paraná, procedente do Paraná, mas que mora em São Paulo, tá bom? São Paulo, capital. Ele chega no pronto-socorro, trazido pelos familiares. É um paciente de 72 anos, tá? Trazido pelos familiares, pelo filho, que refere que enquanto a família estava esperando para entrar num show, eles estavam todos parados, assim, era um concerto que eles iam ir como família, estavam todos parados na fila ali com todo mundo, e o paciente começou a apresentar um episódio de tremor, não conseguia caminhar, foi ficando mole, teve junto um episódio de incontinência urinária e eles falaram que ele emitia uns sons incompreensíveis. Enquanto ele estava esperando na fila, o pessoal ali acudiu, sentou ele e aos poucos ele foi melhorando. Isso foi a história que ele chega no primeiro momento. Depois, quem chega mais uma pessoa da família fala que ele estava tudo bem com ele nos últimos dias. Na verdade, quem contou depois foi a esposa, né? Estava tudo bem com ele, que eles estavam na fila, todo mundo. E que junto, naqueles episódios ali, ele apresentou uns episódios de calafrio, à noite, um pouco antes, mas não tinha nenhum outro pródromo gripal, não tinha nenhum outro sintoma urinário, nada mais. Tá. Porém, na semana, ele tinha tido uns episódios de diarreia e tinha sido prescrito para ele ciprofloxacino. Tá, então tem várias coisinhas juntas aí. Exatamente. Tá bom. Então, primeiro o raciocínio aqui, eu falo que é mais clínica médica do que infecto, né? Desde nesse primeiro momento. Mas uma história meio bagunçada mesmo, assim que chega. A gente tem um paciente idoso, que tá até que bem porque ele ia pro concerto. Se ele não tivesse bem, acho que antes ele não iria. E ele tem um evento relativamente, a gente pode chamar de hiperagudo, né? Tá tudo bem, de repente acontece alguma coisa. Nesse evento ele tem aí o que parece ser uma certa... pelo menos um estreitamento da consciência, né? Se não uma quase perda da consciência. E ele tem associado sintomas esfincterianos, tremores, né? E foi necessário que ele ficasse sentado. Tal. Você não falou nenhum abalo, não pareceu muito uma crise convulsiva, se tenha sido pelo menos não uma tônico-clônica, né? Então teve um episódio meio hiperagudo aí. Mas quando a gente volta um pouco para trás, a esposa talvez conte que alguns dias ele tinha mais alguma coisa. Então, e aí teve uma diarreia aguda, seguida por esse episódio. Então, pode ser que tenha uma doença aguda e que teve um evento hiperagudo, ou pode ser uma doença aguda que tem uma complicação hiperaguda ali. Então, o que eu raciocinaria no primeiro momento, né? Sempre que a gente vê esse tipo de coisa, a gente pensa em coisas neurológicas ou vasculares, que são rápidas, né? De evolução. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, ele tá com diarreia, aí ele estava meio desidratado, ficou de pé muito tempo e ficou hipotenso ali, fez um vasovagal, fez uma hipotensão postural. E isso deu nele, ele teve um mistério de consciência, às vezes pode ter liberação esfincteriana, ficou meio
falando meio sem sentido e teve uma pré-síncope e uma síncope ali relacionada a um fenômeno vascular ou hipovolemia. Tô dando uma possibilidade. Outra coisa, ele pode ter tido alguma coisa neurológica, assim, talvez uma crise convulsiva que não tenha sido tônico-clônica, mas alguma coisa nesse sentido ou uma crise focal. Mas é um pouco estranho, né? Então, sei lá, nesse primeiro momento eu estaria pensando mais num quadro, uma coisa mais simples. Então, eu estaria pensando mais numa hipovolemia, aí um quadro infeccioso agudo que deixou ele meio hipotenso naquele momento, ou então algum evento neurológico, seria a minha outra preocupação. Então, se eu fosse pensar nas doenças infecciosas, eu pensaria numa infecção aguda, que ou gerou ali uma desidratação, ou que gerou talvez algum comprometimento neurológico. Seriam essas duas coisas que me preocupariam. Perfeito, João. Quando ele chega no pronto-socorro, nesse primeiro momento da história, enquanto estava no pronto-socorro, foi mais ou menos isso que o pessoal raciocinou, pediu alguns exames genéricos, mas ainda mesmo no pronto-socorro, ele começou a ter uma piora clínica significativa. E ele evoluiu para um outro lado, fazendo... ele começou a ter racho difuso pelo corpo, ele ainda mantinha diarreia e começou a ter desaturação, né, enquanto ele era monitorizado, ali começou a necessidade de suporte de oxigênio. Caramba! Nesse primeiro momento, né, quando ele começa... ele fez febre também. Febre de 38 graus. Lá no pronto-socorro. No pronto-socorro. Então, a princípio, foi medicado para febre e se decidiu prosseguir com exames de forma geral, exames de imagem. Tá, e deixa eu só perguntar, antecedentes pessoais, ele tinha alguma coisa importante? Porque Perfeito. Nessa hora, o cara de 72 anos que é saudávelzão é uma coisa, o cara que tem algumas doenças... Então, até porque, pessoal, vamos ser práticos, né? Você tá no pronto-socorro, não necessariamente é infeccioso isso que nós estamos falando. Ele pode ter um quadro cardiovascular, ele pode ter lá um acidente de doença valvar, de arritmia cardíaca, de usar drogas que dão hipotensão. Então, tudo bem, é uma coisa. Ele pode ter um acidente neurológico, o cara já tem um problema de epilepsia, já tem um problema, sei lá, alguma outra coisa, não sei, né? E ele pode ter, claro, alguma outra doença que justificaria o porquê disso ser agudo ou diferente nesse caso, ou ele ser mais suscetível a essa potencial. Agora você está falando que a infecção tomou uma dimensão um pouco maior. Parece muito infecção, porque tem febre, é agudo, e agora tem até um quadro respiratório na história aí. Então, perfeito. Sei lá, incomodou. Então vamos resgatar o histórico dele aqui, que aqui é extremamente importante o histórico do paciente. Então a gente está falando de um paciente que de histórico, ele tem os seguintes diagnósticos. Eu vou contar até um pouquinho da história dele, né? Ele é acompanhado pelo hematologista, porque ele é um paciente que abriu um quadro alguns anos atrás de uma anemia hemolítica. E quando foram investigar, eles descobriram que ele tinha uma doença que se chama LGL, ou Large Granular Leukocyte. Leuquimia, isso é uma leucemia, isso. Começamos bem, então. Então a gente vai se divertir já, porque essa doença é super interessante já do ponto de vista imunológico e... Exatamente. Isso aí. Ele, por causa dessa anemia hemolítica, ele faz uso de methotrexate. E ele teve que... Ele evoluiu ao longo dos anos com plaquetopenia, tá? Refratária. E por causa disso, ele, há 4 anos atrás, foi feita uma esplenectomia. Ele também tem dislipidemia, tem hipotiroidismo, e é isso. Bom, então acrescentamos coisas interessantes aqui, né? A gente estava falando de um paciente que tinha um quadro, a princípio a gente pensou numa coisa infecciosa aguda, com comprometimento ou da volemia ou neurológico, são as duas possibilidades. Muito embora, pelo que você falou, depois que chegou no pronto-socorro, nem falamos mais de coisas neurológicas, então imagino que ele estava bem da parte neurológica, o que ele estava mesmo era hipotenso, e eventualmente fez ali até um quadro de algum grau de insuficiência respiratória, hipoxemia, que talvez a gente nem tenha imaginado anteriormente. Diante do acidente, ele tem uma LGL. A LGL é uma doença muito interessante para infectologista. Por quê? Porque é uma leucemia crônica, é tipo um parente da LLC, a gente falou aqui em alguns episódios, né? E ela está associada com duas coisas interessantes, com algum grau de neutropenia, às vezes os pacientes ficam neutropênicos por causa da doença, mas esse não é o mais importante, mas também está associado com infecções, aumento do risco de infecções, aí varia muito, principalmente relacionados com a imunidade humoral, bactéria e tudo mais, e está associado também com manifestações autoimunes, que ele fez uma anemia hemolítica, e é uma causa comum de você descobrir uma LGL no contexto de uma doença autoimune em investigação. Então, é uma doença que aumenta a suscetibilidade a infecções, principalmente bacterianas, principalmente pneumonia bacteriana e viral. Seria porque são doenças de célula B. E pode ter normalidade dos anticorpos nessa brincadeira, né? A outra coisa que você mencionou que eu acho assim, interessante comentar é que tem esse uso de methotrexate, tá? É uma droga que
pode aumentar o risco de infecção de um modo geral. A gente discutiu até nas aulas de reumato e, enfim, nas infecções a gente pensa, né, numa doença, uma droga que pode aumentar essa infecção. Mas aí você falou mais uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fez esplenectomia. E a esplenectomia, ela basicamente, quando a gente pensa em imunodeficiência da esplenectomia, o que a gente está pensando? Proteção do sangue, principalmente contra germes capsulados. Então, é um cara que tem mais facilidade de fazer bacteremia quando faz bacteremia mais grave. Então, são duas características assim, super interessantes e que vão aumentar. Então, ele tem uma doença que aumenta o risco de bactérias, linfócito B, pneumonia, sei lá. E ele tem uma doença que aumenta o risco de ter bacteremia por capsulado. Então, assim, pneumococo super importante, né? Meningococo super importante. Listeriose pode ser uma coisa problemática. Teve uma diarreia, daí teve uma bacteremia. Pode ser uma própria bactéria do intestino mesmo, enfim. Mas são coisas que já estão falando assim. Então, quando eu penso num cara assim que tem algum grau de imunossupressão, eu tenho que pensar qual é a imunossupressão e quais as infecções que estariam mais associadas. Lembrando que uma pessoa imunossuprimida pode ter uma infecção de uma pessoa comum e uma infecção de uma pessoa imunossuprimida. Então, aqui nesse caso, eu pensaria que eu teria muita preocupação com o capsulado. Eu teria muito pouco limiar para começar um antibiótico rápido para esse cara. Porque Exatamente. acho que ele vai muito mal se eu errar. E se eu tô pensando que ele possa ter algum... a gente não falou um pouco também disso, mas se ele tiver achados de, por exemplo, sintomas de meningios ou algum achado de sinal meníngeo, eu provavelmente começaria para ele tratamento para pneumococo de cara e talvez com bacillisteria também. Seria talvez um primeiro racional. Me parece um cara que potencial de descompensar rápido, de ser grave. Ele tá bem e ele pode piorar de repente. Perfeito, João. E foi o que aconteceu com ele. Antes de falar o que aconteceu com ele, né, lembrando que ele tinha tido esses sintomas agudos, tinha tomado ciprofloxacino, chegou no pronto-socorro. E tem esse cipro aí que aparentemente não ajudou muito. Né? Não fez grandes diferenças no quadro. Que fala um pouco contra uma bactéria gram-negativa intestinal, assim, Perfeito. A princípio, tá? Seria uma coisa que... Chega no pronto-socorro, começa a ter febre, rache, né? E e tem o rash também, né? E foi levantada também essa questão que ele teve essa esplenectomia, foi conversado sobre profilaxias e como é que ele acompanhava. De histórico foi levantado que ele teve uma vacina para pneumo 13 em 2019. Tá bom, pelo menos a pneumo ele tomou. E que ele fazia uso de benzetacil profilático. E também eles lembraram que ele toma prednisona 5mg. Tá. Do benzetacil... eles não lembram quando foi a última vez que ele fez uso de benzetacil profilático. Ele fazia uso de forma recorrente, mas não se lembra essa última vez que foi. Acredita-se que se faz mais de 6 meses aí a última dose. Nossa, que curioso. Usava penicilina, benzetina profilaticamente. Curioso, exatamente. Né? Quando a gente tá com um paciente esplenectomizado ou que usa algum inibidor de complemento, alguma coisa assim, a gente faz mesmo... a benzeta, a penicilina profilática, mas depois que vacinou, não. Então, será que tem mais alguma coisa nessa história aí? Ele também fez vacina recente para herpes zoster. Tá. Conversando com a família, né, tentando se entender um pouquinho mais, sabe-se que ele teve infecções por bactérias em outras internações a última 2 anos atrás. Tá. A gente logo descobriu qual que era essa bactéria, mas eu ainda não vou te falar qual que é. Tá mas bom. Talvez seja por isso que ele fazia uso de penicilina de forma profilática. Talvez tenha sido uma opinião do especialista ali, mas chama atenção. Tentando evitar. Chama atenção. Celulite erisipela, talvez? Essa é uma indicação formal, mas a princípio não era o caso dele. Tá? Então, era isso que sabia-se dele, e ele vai para a sala do pronto-socorro, né? Tá na sala de emergência e continua a piorar, ao ponto de precisar de mais aporte de oxigênio e começar a fazer hipotensão. Nesse momento é aberto o protocolo sépsico, coletado hemoculturas e iniciado ceftriaxona e vancomicina. Boa, perfeito. Acho que seria mais ou menos o que eu faria também, pensando numa possibilidade. A vanco eu não tenho certeza, né? Eu teria que ponderar, mas é um cara que usa antibiótico profilático. Será que é o Marsa? Não sei se eu pensaria nisso, mas talvez com um pneumo causando meningite. Não sei, seria uma hipótese. Então, cefvanco a gente usa para pneumo hoje, quando tem suspeita de meningite por causa da resistência à ceftriaxona, que a gente tem nesses pacientes, infelizmente. E talvez eu tivesse dado AMP se eu tivesse pensando em meningite por causa da listeriose. Seriam as minhas... Mas eu concordo, acho que para uma sepsis de comunidade, ceftriaxona e vanco
tô Perfeito. super, super confortável com esses antibióticos. Quer algum exame de imagem? Seria a primeira linha. Acho que agora a primeira coisa que a gente vai querer ver rapidinho é o raio-x e os exames de sangue, porque não vai dar tempo. Talvez dê pra levar ele pra tomo. Deu tempo. Se fizer com oxigênio suficiente, que seria o... Enquanto tava piorando ali e tal, ele fez uma tomo de tórax, que eles viram processos inflamatórios infecciosos centrados em vias aéreas, com aumentado foco de secreção luminal nos lobos inferiores. Opacidade nodular na língula e sem demais achados significativos. Fez até um ecocardio ali na sala de emergência. Legal. Né? Com a fração de ejeção de 57. Tinha uma leve lesão aórtica ali sem outras repercussões, um leve refluxo tricúspide, mas a princípio o coração estava ok. Sem sinais de endocardite também. Tá. E também fez um ultrassom de abdômen, que viram que ele tinha sinais de colecistectomia, coisa que não tinha na informação desde o início. Tinha sinais de esplenectomia, como a gente já sabia, mas se a gente não tivesse perguntado na história, descobrir agora, né? E se a gente tivesse falhado e não ter pegado a história, agora era o momento de chegar e ser, opa, esplenectomizado, família, por favor, vem aqui. Exatamente, pra entender tudo isso. E sem outros achados ali de colite, distensão abdominal ou qualquer outro achado. Tá bom. Ele até chegou a fazer uma tomo de crânio que não tinha alterações. Perfeito. Tá. Então, essa parte neurológica a gente acabou descartando nessa avaliação do pronto-socorro. Isso. Não era muito importante isso. Talvez fosse mais uma hipotensão ou alguma coisa assim o que aconteceu com ele antes, né? E no pulmão tem pneumonia, basicamente. Se a gente for ser bem bilateral, enfim. Então, acho que nesse momento, o mais comum, por incrível que pareça, nós estamos simplificando bastante, mas é uma pneumonia da comunidade com sepse, de foco pulmonar. O que eu mudaria na minha conduta talvez fosse associar a cobertura para germes atípicos nesse momento. E eu tenho a sensação de que a hemocultura vai dar o diagnóstico desse caso, porque tem razão. É um cara com um risco de bacteremia muito alto e que chega com choque séptico no pronto-socorro de foco pulmonar. Então, assim, você fala assim, aposte o que vai vir, eu aposto que talvez um pneumo seja um bicho bem provável. Perfeito. Nesse caso. Mas, claro, pode ter outros, né? É que ele tá sem a profilaxia, então... Eu antes, assim, vou falar dos exames de sangue, que também saíram. Uma creatina de 1.2. O PCR, curiosamente, de 0,9. Nossa, com baixinho. uma procalcitonina de 1.2. Que é elevado. Mas baixo o PCR, né? Bizarro, né? Assim, chama muita atenção a procalcitonina elevada, né? Com um PCR baixo. Baixo, engraçado. E ele tá inflamadão e tal. Você vê como a gente não pode considerar isso pra tratar o nosso paciente ou não. A síndrome é mais importante, né? E eu vou te dar uma informação agora que era importante que eu tava omitindo, que a gente não foi começado ampicilina para cobrir listeria e também não foi começado cobertura para atípicos. Perfeito. Tudo isso porque ele já tinha um histórico de que há 2 anos atrás ele já tinha infecção por pneumococo. E talvez por isso o médico que acompanhava ele já tinha tido outras vezes pneumonia por pneumococo. Inclusive, a família fala que ele já chegou a ficar ruim em outras vezes, ficou grave. Talvez seja por isso ele ganhasse benzetacil. Perfeito. Então, só fazer aproveitando, então, fazer um raciocínio aqui da parte imunológica. Você vê? Então, a gente tá falando de um paciente com uma leucemia de large granular cell, que tem esplenectomia e que havia uma grande preocupação com pneumonia pneumocócica, que é a infecção mais comum bacteriana num paciente desse, e que tem maior risco de bacteremia num outro paciente. Então, nos juntamos. Imunologicamente faz sentido esse paciente ter pneumonia pneumocócica e bacteremia por pneumo. Então, isso é importante, pessoal, porque às vezes a gente está na dúvida de qual é o diagnóstico. O hospedeiro tem que bater com o diagnóstico infeccioso, tem que fazer sentido. Se não tem alguma coisa errada no diagnóstico infeccioso ou alguma coisa errada no diagnóstico do hospedeiro. Ou seja, por exemplo, né? Então você está diante de um paciente lá, você vê uma neurotóxico, você tem que pedir um exame de HIV, porque se o paciente não tinha HIV antes, ele deve ter alguma imunodeficiência da imunidade celular. Essas coisas têm que fazer sentido. Você tem um cara que tem 2 pneumonias pneumocócicas, pô, esse cara deve ter alguma anormalidade de doença de célula B, de produção de anticorpos. Aí vai que descobriu o LGL porque ele teve uma pneumonia pneumocócica ou 2 ou várias infecções. Então, sempre o hospedeiro e a infecção que aparece tem que fazer sentido, pessoal. Isso tem que acontecer junto. Então, é importante esse racional, tá? Então, se ele tivesse uma bacteremia por pneumo, faria muito sentido. Se ele tivesse uma bacteremia por algum outro agente de pneumonia, um hemófilos, alguma coisa nesse sentido, faria sentido também. Então, é importante que nós estamos raciocinando nesse caso. Perfeito, João. O paciente evoluiu com piora clínica, necessitando de intubação, né? Ele teve abaixamento de nível de consciência por causa do choque séptico.
foram feitas medidas de ressuscitação volêmica de forma refratária, foi necessário droga vasoativa, foi transferido para UTI, onde já foi iniciado noradrenalina de forma que refratária, ele precisou inclusive de vasopressina nesse primeiro momento. Então piorou muito, muito rápido. Perfeito. Então, talvez o que ele teve lá no concerto já fosse um certo sinal de hipotensão. Exatamente. De que ele já não estava bem da parte circulatória, que ele era o primeiro sintoma ali. Exatamente. E nesse contexto, né, em UTI entubado, a infectologia começa a acompanhar o paciente. E a primeira coisa que a gente, como infectologista, viu, um paciente esplanectomizado que já teve infecção por pneumococo no passado, com alguns sintomas neurológicos, e tomou ciprofloxacina, né? A primeira coisa que a gente pensou foi que ele tivesse uma infecção por pneumococo. Essa foi a primeira hipótese. Né? Detalhe que a gente tinha essas informações a mais, né? Como eu falei, tudo chegou prontinho. Claro. Nesse momento foi-se mantida a vancomicina, levando em conta que, dependendo, até é uma coisa pra gente discutir depois, quando a gente fala em infecção por pneumococo, que a gente podia ter resistência à ceftriaxona. Foi-se optado pela gravidade do paciente deixar a dose máxima do ceftriaxona. Sempre, 2 de 12 em 12 para todos os pacientes graves, é isso aí. Num primeiro momento, dos exames que saíram no dia seguinte, ele até teve um... foi por causa por causa da diarreia, foi solicitado até pesquisa de Clostridium. Mas o uso de cipro era recente e a única coisa que veio positivo foi o antígeno GDH. Toxina veio negativo. Então ele até... Depois isso foi ignorado, mais pra frente. Tá. Mas gerou essa dúvida do Clostridium aí. Mas, nossa, pra tudo isso que ele teve, o Clostridium não explica o pulmão, né? Não. Conte pra nós as hemoculturas, né? E a hemocultura, né, em menos de 24 horas, o laboratório já informa que estavam crescendo gram positivos em cadeia. Exatamente. Cocos gram positivos em cadeia. Perfeito. Então, bate... Tudo que a gente tava pensando. Positivos em cadeia em 2 hemoculturas. E a gente explica que o cara tava no concerto hipotenso, na verdade. Exatamente. Provavelmente ele já tava instalando um quadro séptico aí desse foco pulmonar. É interessante até falar isso. Olha que coisa curiosa, né? Se instalou primeiro a parte sistêmica da infecção, depois a hipoxemia. Então, bem interessante mesmo. Exato. Que pneumo, né? E outra, o cara esplanectomizado, chance de bacteremia muito relevante. Bom, nessa altura do campeonato, chega de tarde, a gente já tem o resultado das hemoculturas e, para surpresa de zero infectos, era Streptococcus pneumoniae em 2 amostras. Então, temos aqui um paciente com fatores de risco, né, esplanectomizado. Uma doença de célula B. Um paciente que já tinha tido a infecção prévia por pneumococo. Independente se indicado ou não, estava sem profilaxia recente. Tinha uma vacina para pneumo 3 de 2019, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o sorotipo desse pneumococo. Que não é rotina, né? Exatamente. A gente até perguntou... Vai para a vigilância vai fazer em algum momento. Em algum momento a vigilância poderia fazer, mas essa resposta a gente nunca vai ter. De qualquer forma, gradativamente, ele começou a ter uma melhora de PCR de marcadores inflamatórios e diminuir droga vasoativa com o passar do tempo. Tá, teve uma resposta à terapia. Perfeito. Num primeiro momento, a gente cogitou a possibilidade de coleta de líquor. Como o paciente ficou muito grave, isso acabou não ocorrendo. Talvez a gente não mudasse muito a nossa conduta, né, nesse primeiro momento, né? Porque isso foi levado em conta também. Tava sedado, já tava com cobertura de pneumo. A gente não imaginaria que ele ia ter 2 bactérias diferentes que não estavam cobertas e estava bem coberto, né? Ceftriaxona e vanco, inclusive. Então ficou com uma pneumonia pneumocócica com bacteremia. Uma doença invasiva pneumocócica. Exatamente. Num paciente esplanectomizado com doença de célula B, LGL. Idoso, né? Outra coisa que chama atenção nesse caso é que ele tomou ciprofloxacina. Que não tem uma cobertura... A gente sabe que é um problema, principalmente para pulmão, dose normal, e porque quinolona para streptopneumonia, isso em cipro. Não tem cobertura adequada, né? Outra coisa, me dá a impressão, não sei se ele tomou direito, dá até uma certa dúvida se ele fez uso adequado, ou então ele fez um uso curtinho ali, né? Talvez tenha tido um efeito... A quinolona não ajudou muito, não é uma boa droga para você escolher para tratar pneumonia comunitária... Cipro, talvez moxifloxacino, né?
Mas não sei não, hein? Tá com um cara que ele nem tomou direito isso, né? Não dá pra gente... Não, a princípio não tem cobertura, não... E veio sensível a... Como que veio esse pneumo? Isso é uma boa pergunta também. O pneumococo, ele veio sensível, multissensível. Tá. Ele veio sensível a ceftriaxona e a vancomicina. Perfeito, ótimo. Então dá pra gente ficar sem avanco, né? Dá pra ficar sem avanco, né? Enquanto ele tava grave, com droga vasoativa e tudo mais, foi se mantido em dupla terapia, mas depois foi descalonado para ceftriaxona e imunoterapia. Isso é um trabalho, é uma coisa que dá trabalho mesmo. Na hora do paciente grave, a gente precisa ter um pouco de cuidado mesmo. Claro, o ideal é que você pode sim suspender estando com o ceftriaxona em dia, né? Mas eu entendo que na hora do vamos ver, a gente como infectologista tem que... Eu até falo assim, o ideal é você suspender agora, né? Ah, mas tá todo mundo inseguro. Então, pelo menos dias possível. Então, se você não consegue tirar agora, pelo menos controle de danos, a gente fala, né? Pelo menos não dê tanto tempo que possa fazer mal pro seu paciente, né? Exatamente. Então, só lembrando que pneumococo é uma das principais doenças graves que a gente tem de infecção bacteriana, né? Pode causar uma ampla quantidade de doenças quando a gente fala tanto em imunossuprimidos, crianças e também idosos. Lembrar que o pneumococo, o Streptopneumoniae, ele pode colonizar via aérea do paciente, então pode causar inclusive otite, pode causar sinusite e pode por translocação, tanto local, se o paciente tiver alguma lesão de barreira ou algo que seja algum fator de risco, quanto por via hematogênica levar tanto a pneumonia quanto a meningite. E a meningite, inclusive, é uma das principais preocupações, que quando a gente vai tratar a meningite por pneumococo, tem que ter essa atenção, pois às vezes o MIC, ou seja, né, o valor que o meu antibiótico chega na meninge para inibir, né, conseguir ter o seu valor ali sobre a área, sobre a curva, para poder tratar. Para Rocefin, às vezes, né, para ceftriaxona, às vezes ele é um MIC mais alto. E a gente não alcança na meninge, às vezes, esse valor. E às vezes a gente tem, inclusive, o pneumococo diferenciado ali no antibiograma. Se a gente até conseguir, para quem estiver assistindo a forma de vídeo, a gente tenta depois colocar edita, depois coloca aqui um antibiograma de pneumococo, mas ele vem separadinho. No caso desse paciente, veio sensível tanto para meninge, né? Então, ceftriaxona, meningite, não meningite, veio ambos sensíveis. Mas eu já vi casos em que o meu pneumococo ele era resistente para meningite, para ceftriaxona. Então, se fosse meningite, não seria uma opção plausível para a gente usar. E a gente tem visto cada vez mais pneumo resistente a ceftriaxona, né? Então, é uma preocupação. Você vê que a gente falou de vanco até no primeiro momento aqui, porque a doença invasiva pneumocócica, infelizmente, tem uma porcentagem não desprezível de resistência à ceftriaxona. Claro que isso varia conforme a região do Brasil, o lugar onde você está. O ideal é você levantar os dados locais aí para decidir, mas um paciente grave, choque séptico, com pneumo no sangue, não está errado também você dar vancomicina até você entender que seja bem sensível ao ceftriaxona, né? E sempre usar a dose máxima do ceftriaxona aí para o choque séptico ou para meningite. Exato. A gente prefere dar 4 gramas dia. Então, essa é uma coisa interessante. Lembrar sobre a vacina, né? A gente tem Boa, é isso que eu ia falar. Vacina de pneumococo é um negócio bem interessante. Eu até tinha separado para falar isso para você. Ele tomou a pneumo 13, uma pneumo conjugada, que é uma ótima vacina. Mas a pneumo 13 já tem limitações. Se eu pegar a pneumo 20, que é a última vacina conjugada que nós temos, ela só pega mais ou menos para idosos 60% dos sorotipos de pneumo que causam doença pneumocócica. Então, ainda tem vários sorotipos que não são cobertos. Claro que existe alguma proteção cruzada, não é que não exista, tá? Mas é possível que ele tenha tido um sorotipo não coberto. Outra coisa é que a vacina faz mais de 5 anos e ele tem uma LGL, que é uma doença que pode afetar, sim, a resposta vacinal dele. E ele precisaria de mais doses de pneumo independente. Ele precisaria de mais uma pneumo 23 naquela época e mais uma pneumo 23 agora mais recente nos últimos 5 anos depois daquela primeira dose. Esquema padrão, né? Exato, 13 mais 23, depois de 5 anos uma outra 23. Então, possivelmente, a produção dele de pneumo estava subótima. Mesmo assim, o médico que o acompanhava tinha indicado uma profilaxia, o que pode sugerir que ele já tinha tido escapes de pneumo mesmo vacinado. O médico já tinha indicado uma revacinar também. Completar o esquema vacinal. Então ele já estava escapando mesmo vacinado, então pode ser que ele realmente, até anos atrás, né? Então pode ser realmente que ele, mesmo vacinado, ele tem ali uma falha clínica da vacinação documentada. Ele teve agora de novo, segunda doença pneumocócica. É um cara que esse cara com certeza precisa de uma estratégia nova daqui para frente também. Então ele melhorou dessa pneumonia,
ele deve sair com uma recomendação de quê? De, por exemplo, tomar uma pneumo 20, talvez de avaliar a resposta vacinal à vacina pneumocócica, já que ele tem uma doença. Num segundo momento, rediscutir profilaxia, se sim, vale a pena alguma profilaxia, porque ele está escapando, né, realmente. Então, veja, você tem um paciente esplenectomizado que precisa de vacina e uma doença que ele responde mal à vacinação. Então, você está numa situação que a profilaxia pode ser que seja uma opção. Então, realmente é uma situação complicada, um paciente complexo, que vai ter que ter uma conduta individualizada. E vejam, pessoal, como bate a imunossupressão com a doença que o paciente teve, no contexto que o paciente teve e como isso é importante. Então, só para relembrar, vacina de pneumo é uma 13, uma 23 logo depois. O mínimo intervalo é 1 mês, mas se recomenda em torno de 6 meses para a maioria dos pacientes. E depois, 5 anos depois, uma nova 23. Com a nova conjugada, que é a pneumo 20, você não precisa de uma vacina pneumo 23. Então, é só uma 20. E é uma vantagem que você não precisa de sequência. Tá? Facilitaria o paciente ter completado. Lembrando que mesmo assim, mesmo com a pneumo 20, não estão todos os sorotipos que tem causando doença invasiva dentro desta vacina. Ela tem mais ou menos 20% a mais das infecções do que a 13, né? Se você comparar a 13 com a 20, tem mais ou menos 20% das infecções causadas no Brasil por pneumococo acima de 50 anos estão ali, mas ainda assim não são todos. Então o paciente pode ter uma doença pneumocócica mesmo vacinado porque ele não responde bem à vacina ou porque tem um sorotipo não coberto. Então as duas coisas se põem nesse caso e é um imunodeprimido bem especial aí. Exatamente. A sensação que dá é que se esse paciente nunca tivesse vacinado, ele não teria chegado tão longe. Né? Assim, ou profilaxia também, né? Ou profilaxia, porque veja, ele evoluiu muito rápido. Entre ele estar assim com a família e tá tudo bem, e tá grave na UTI com 2 drogas vasoativas. Nossa, deu 12 horas. Foram assim, questões metade assim, de um dia. Menos de 24 horas, né? Assim, ele tava de noite, de madrugada já tava indo no hospital, indo pra UTI, aumentando droga vasoativa, no outro dia de manhã já tava entubado com 2 drogas vasoativas. Então a importância da gente entender a nossa população de imunossuprimidos, entender, né, exatamente isso que você falou, né? Esse cuidado e a importância da vacina do pneumococo. Não é à toa que a gente faz parte, né, até do calendário, e imunossuprimidos a gente vacina para pneumococo, uma doença que tem o potencial de ser grave muito rápido. E no idoso em geral, né? Aí imagina nesse idoso e com esplenectomia. Então realmente chama bastante atenção. Isso aí. É isso aí, muito obrigado por quem acompanha o nosso caso. Para quem aí não acompanha, sigam a gente aí na nossa página do Instagram, na sua plataforma de agregador de podcast aí. Siga a gente para você estar sempre antenado quando a gente tiver os novos episódios e receber as notificações. Se inscreva no nosso canal no YouTube e, se você gosta de imunodeprimidos, a gente, logicamente, convidá-los, né, para participar da próxima turma da nossa pós-graduação de infecções imunodeprimidos, uma pós-graduação aí longa, com um montão de conteúdo que com certeza a gente aborda muito, a gente já abordou inclusive vacinação e casos especiais como esse, como otimizar a vacinação, como escolher, analisar seu hospedeiro imunologicamente e todo esse racional que se aplicou aqui para esse caso, que mesmo assim eu não sabia. Que bom que você trouxe o imunodeprimido para a gente discutir. Então, muito bom ver todos vocês e até o próximo episódio. Se cuidem. Falou!